chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, bom dia, Glauco. Bom dia a todos e todas acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai falar sobre pandemia, vacinação de crianças contra a Covid-19. O nosso convidado é o Alexandre Padilha, médico infectologista, ex-ministro da Saúde e deputado federal pelo PT de São Paulo. Prazer falar com você, Padilha. Já te dou um feliz 2022. Quem sabe seja um melhor ano para gente. Bom Bom, dia. bom dia, Marilu. Muita esperança, muita esperança. Estou com muita esperança para 2022, esperança no povo brasileiro, na da luta, dessa manifestação, né? As mensagens sobre Lula 2022 foram as mensagens mais reproduzidas aí no Twitter na virada do ano. Então, estou com muita esperança. Bem. Bom, Padilha, vamos falar agora sobre a audiência pública, né, que foi realizada ontem. A médica Rosana Leite de Mello, que é secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, anunciou as respostas, né, da consulta pública sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A maioria foi contrária à necessidade da receita médica para a imunização dessa faixa etária. Como você analisa, Padilha, esse resultado e todo esse processo, né, que se arrasta desde o dia 16 de dezembro, quando a Anvisa já tinha autorizado a aplicação da Pfizer contra a Covid-19 em crianças? Essa audiência pública e essa consulta pública foi uma verdadeira farsa feita pelo Ministério da Saúde, um verdadeiro show de horrores, mano, porque o Ministério da Saúde já tinha uma decisão sobre isso. No dia que foi anunciada a chamada consulta pública, o próprio ministro do Bolsonaro já expressou a opinião dele sobre o que iria fazer. Na verdade, a consulta pública serviu para quê? Primeiro, para adiar, empurrar com a barriga o início da vacinação das crianças, o que é um absurdo, Marilu, porque o Brasil sempre foi líder de vacinação no mundo. Eu, quando fui ministro do presidente Lula, na pandemia da H1N1, o Brasil liderou a resposta vacinal. Pra você ter uma ideia, o Brasil vacinou o dobro da população dos Estados Unidos, proporcionalmente à população brasileira. Hoje o Brasil está na rabeira, nós temos quase 40 países que já começaram a vacinar crianças há 3, 4 meses atrás. Então o Brasil já era para ter começado a vacinar crianças. O Ministério da Saúde, no dia que a Anvisa autorizou o uso da vacina, da Pfizer para crianças, já deveria ter começado naquele dia, iniciado um calendário, a gente fazer o que a gente chamava do Dia D Nacional de Vacinação, que era aquele fim de semana que você abria postos, abria igreja, escola, tudo, para vacinar o Brasil inteiro, para que a gente pudesse ter as crianças já vacinadas agora em fevereiro. A gente poderia ter feito um dia nacional em dezembro, antes do Natal, do Ano Novo. As crianças já iam para ver seus avós, seus pais, aí no Natal, no Ano Novo, já com a dose da vacina, e uma segunda dose agora em janeiro. Então, em fevereiro, volta às aulas, todo mundo já vacinado. Então, o Ministério da Saúde ficou empurrando com a barriga, porque não comprou as vacinas, não planejou. Então, o primeiro objetivo dessa consulta pública foi empurrar com a barriga. E o segundo objetivo, na minha opinião, é um objetivo político-eleitoral, que foi mobilizar, junto a Bolsonaro, o movimento antivacina no Brasil. E mais, viu, Marilu? Eu desconfio, inclusive, que essa coisa de fazer uma consulta pública, as pessoas para votarem, para participarem, tem que deixar um monte de dado lá no site, o CPF, o e-mail, vários dados, é um cadastramento de pessoas. Acho que o governo Bolsonaro também fez um cadastramento dos antivacinas no Brasil e pode utilizar isso politicamente, eleitoralmente, nessa disputa que nós vamos ter em 2022. Agora, em relação ainda à consulta pública, a gente teve aí o resultado, né, que, enfim, a maioria foi contra também a obrigatoriedade da vacinação entre as crianças, né? Mas nesse caso, a pergunta da consulta pública também não permitia que a pessoa optasse em favor da vacinação obrigatória, né? A pergunta era o seguinte: você concorda com a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de forma não compulsória, conforme propõe o Ministério da Saúde? Quer dizer, é um questionário completamente manipulador, né? Ah, sim, é por isso que eu digo, foi uma farsa. É uma farsa para, de um lado, empurrar com a barriga,
o Brasil, para que o Ministério da Saúde não fosse cobrado, por que não começou a vacinação ainda, e ao mesmo tempo para cadastrar quem tem opinião contrária, cadastrar quem é antivacina, né? E uma coisa a gente precisa ter muito clara sobre isso, Marilo. Ninguém quer obrigar ninguém a tomar vacina. Ninguém é obrigado a tomar vacina. Agora, se não tomar vacina, não pode circular em alguns lugares. Eu não sou obrigado a vir aqui com vocês, vestir uma camisa aqui, como eu estou com essa camisa do MST aqui, do Florestan Fernandes. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado ao acordar ter que botar uma camisa. Podia continuar lá sem camisa. Mas se você quer continuar sem camisa, você não vai poder frequentar alguns lugares. É isso, não podia entrar aqui com vocês sem camisa, né? A pessoa não pode circular na rua sem roupa. Ou seja, você não está ferindo a sua liberdade de ser vacinado ou não. Agora, se não for vacinado, você não pode colocar as outras pessoas em risco. Então, você vai ter que ficar em casa, você não vai poder frequentar um jogo de futebol, você não vai poder frequentar um teatro, você não vai poder frequentar. E esse debate que existe no Brasil há muitos anos, inclusive, sobre a vinculação das crianças ao irem para a escola estarem vacinadas. O Brasil tem uma cultura de vacinação, Marina. Por que o Brasil, mesmo com todos os obstáculos do Bolsonaro, atrasar a vacina, não querer contratar vacina, agora empurrar a vacinação para as crianças, criar um movimento anti-vacina, por que o Brasil mesmo assim responde à vacinação? Porque a gente construiu ao longo de anos uma cultura de vacinação. Se tem uma coisa que o SUS sabe fazer, Marilu, é vacinar. Tem o SUS, eu defendo o SUS, a gente precisa melhorar muito o SUS, ele precisa ser muito mais forte, mas tem muitas falhas no SUS hoje ainda. Mas tem uma coisa que o SUS sabe fazer, tem uma cultura de realização, é a vacinação. Então o Brasil nunca teve esse problema, o Bolsonaro que está criando isso, né? Ele está criando com um objetivo eminentemente político. Não é que o Bolsonaro tem uma crença de que a vacina não funciona. Se ele tivesse essa crença, Marilu, ele nunca teria tomado vacina na vida, e ele sempre tomou, e ele não teria decretado o sigilo de 100 anos no cartão de vacina dele. Ou seja, exatamente para que ninguém saiba se ele tomou ou não a vacina nesse momento, porque ele quer esconder isso dos grupos anti-vacina. Porque ele quer ser o representante dessa turma para pegar ali uns 5, 10% de votos que eles possam significar a disputa política eleitoral do país. Agora, Padilha, já que você falou já do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, esse apagão de dados, né, em decorrência do ataque cibernético no começo de dezembro, pode esconder aí um número de casos maior de Covid, na sua opinião? O pessoal está falando em explosão de casos em relação ao Ômicron. Com certeza está afetando. Primeiro porque qualquer pessoa, inclusive vocês da imprensa, que tiveram um papel fundamental na divulgação de dados da Covid-19 ao longo da pandemia, porque o Ministério da Saúde tentava esconder os dados, está tendo dificuldade de checar os dados. Quando você compara qual é o dado do município com o que está no estado, com o que está no Brasil, as coisas não estão batendo. Quando você vai checando a situação de crescimento de casos na unidade de saúde, as coisas não batem com o dado nacional. Porque isso aí revela duas grandes fragilidades. Primeiro, ter existido o ataque, né? Que desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, vem tendo ataques recorrentes aos dados do Sistema Único de Saúde. Você se lembra aqui, Manu? Inclusive, um dos ataques mexiam com dados de cadastramento de lideranças de esquerda. O presidente Gleice, que é presidente do PT, teve os dados alterados, o Boulos teve dados alterados, o presidente Dilma, várias pessoas tiveram dados alterados, trocavam o nome, falavam que estavam mortos, ou seja, é uma esculhambação geral. Na época, inclusive, eu como deputado, a gente convocou o Ministério da Saúde, o TCU, acionamos o TCU, o Tribunal de Contas da União, foi para cima, foi identificado que tinha sido feita uma terceirização dessa área no Ministério da Saúde, não assumiram a responsabilidade do que estava acontecendo. Depois de ter sofrido esse outro ataque agora, no final do ano. Agora, o que mais grave ainda é que o ataque aconteceu quando estava o debate de implantação do passaporte vacinal, ou seja, é muito importante o dado de vacinação para poder implantar o passaporte vacinal em várias cidades, em vários estados, e até hoje o Ministério não tem resolvido isso. Até hoje, inclusive essa é uma cobrança que nós fizemos quando teve o ataque, ia ter um comitê de urgência, ter um gabinete de urgência, para gerenciar essa crise do ataque dos dados,
tinha um canal onde o cidadão poderia entrar em contato direto com o Ministério da Saúde para checar seus dados. Nada disso foi feito, né? Então a gente realmente está tendo hoje uma situação onde você pode estar tendo um crescimento maior de casos da Covid-19 do que aquilo registrado pelos dados do Ministério da Saúde. E vamos falar agora do ministro Queiroga. A gente já falou aí, né, da ação política, né, em relação à vacina da criança e Bolsonaro. Agora vamos falar do Queiroga, né? Agora, numa entrevista coletiva ontem, acho que você deve ter acompanhado, né, para contestar justamente a aprovação da Anvisa sobre a vacina entre as crianças, o Queiroga questionou os jornalistas. Ele fez a seguinte pergunta, vou até ler aqui a pergunta que ele fez. Falando para a jornalista que tinha perguntado para ele, né? Você leu o estudo que saiu publicado no New England Journal of Medicine sobre a vacina de 5 a 11 anos? Então tem que ver, leia o documento que está lá. Se a gente vai tornar as decisões baseadas em estudos randomizados em ciência de melhor qualidade, ou se toma só baseado em opinião de especialista. E às vezes são especialistas que não são tão especialistas assim. Bom, a gente sabe, né, enfim, já é público, né, que esse artigo científico citado aí pelo ministro, ao contrário, atesta a eficácia dessa vacina, né, inclusive com eficácia de 90,7%. Como é que você vê essa postura de um ministro da Saúde, né, distorcendo, mentindo sobre dados científicos? É assustador, né? É assustador. Inclusive, ele se transformou num pazuello de jaleco, né? O Bolsonaro, no primeiro momento, tinha tido a opção de colocar um general para fazer uma intervenção militar no Ministério da Saúde para calar a boca do Ministério da Saúde, calar a boca dos técnicos, né, daquilo que poderia vir da própria estrutura do Ministério da Saúde. Não deu certo, né? Teve todas as dificuldades. Naquele momento ia ser instalada a CPI. O Bolsonaro, para tentar abafar a CPI durante 2, 3 semanas, trocou o ministro da Saúde, colocou um ministro médico, exatamente para tentar abafar a CPI. Naquela época ele até conseguiu, durante 2, 3 semanas o Senado ia instalar a CPI, não instalou a CPI. A CPI só foi instalada porque o STF obrigou a sua instalação. E o atual ministro do Bolsonaro vem cumprindo esse papel de tentar, na condição de ser alguém que usa jaleco, de ser um médico, criar confusão técnica sobre as decisões do enfrentamento à pandemia. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso é muito importante, o atual ministro Bolsonaro já chegou a ser presidente dessa sociedade, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia tomou a decisão de colocar uma nota pública de defesa da vacinação contra as crianças, dizendo que o risco da pericardite por conta da vacina é infinitamente menor, mas é infinitamente menor do que o risco da pericardite pela própria Covid-19, ou o risco da morte pela própria Covid-19 nas crianças, que é muito maior ainda do que o risco de morte por pericardite. Então, para desmoralizar qualquer opinião do atual ministro. E uma coisa que todo mundo tem que ter muita clareza, a Anvisa, quando toma uma decisão, ela é sempre, às vezes ela peca até por uma precaução, sabe? Às vezes a Anvisa usa sempre o que a gente chama do princípio da precaução, que é um princípio importante na saúde. Quando você tiver qualquer dúvida, seja precavido, né? Ela peca às vezes pela precaução. Então, quando os técnicos da Anvisa autorizam a utilização de uma medicação como essa, ou de uma vacina como essa, é porque analisaram profundamente todos os estudos que envolvem não só a eficácia da vacina, como a segurança da vacina. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade e digo uma coisa, né? Eu sempre levei ela para vacinar desde o comecinho, desde bebê. Toda vez que a vacina tem injeção, não é que ela adora, não adora não, ela pede para eu estar junto lá para dar força, mas a gente não espera a hora de poder começar a vacinação para dar esse maior ato de proteção a quem a gente ama, que são os nossos filhos, filhas, netos, sobrinhos, e proteção à sociedade, né, Marilu? Porque nós estamos convivendo aí com uma nova variante, a Ômicron, que já vai se transformar em dominante no mundo. Acabou de ser identificada uma outra variante na França ontem, ou seja, enquanto o mundo não estiver
totalmente vacinado, a gente não vai ter a pandemia controlada no nosso país e no mundo. Exato, e com a vacinação das crianças vai aumentar o índice, né, de imunização, portanto, pode chegar a 80%, a 90%, que já é um índice importante aí para o controle da pandemia, não é, Padilha? A nossa meta, qual que é a meta, né, da vacinação para as crianças? Primeiro é protegê-las. Se é verdade que o risco de morte ou de sequelas é menor entre as crianças quando tem infecção pela Covid-19, mas é verdade também que o risco não é desprezível, né? Os dados mostram que a cada 100 crianças que foram internadas com Covid grave, 7 morreram. E as outras 93 tiveram sequelas que a gente não sabe, né, como que vai ser. Imagina o que é uma criança ser entubada, o que é uma criança ficar na oxigenoterapia, o que é uma criança ficar um mês e meio na UTI, fora da escola, né? O impacto que isso tem e sequelas físicas que a gente não sabe, que talvez a gente vai descobrir daqui a alguns anos em relação à Covid-19, né? Então, que as crianças possam ter. Então, primeiro é a proteção para as crianças e segundo é proteger o conjunto das famílias, do ambiente escolar, onde as crianças vão circular, porque as crianças podem ser transmissores e transmissoras para os outros, né? E um vírus que a cada de mês em mês surgem variantes novas, você pode ter variantes que tenham características novas, né, de afetar mais as crianças, ou características de serem mais transmissoras entre crianças, ou de transformar as crianças mais transmissoras. Por isso que eu falo que a Covid-19 é como se fosse uma estrada com aquela neblina, é como se estivesse descendo a serra ou subindo a serra com neblina, que você tem que botar o farol mais ajustado, diminuir a velocidade, dirigir com mais atenção. Então a gente precisa manter o mundo sob alerta. E aquilo que o mundo mais nos ensinou, que tem maior impacto para controle, inclusive para redução do risco de morte, é a vacinação. A nossa meta, Manu, tem que ser manter 95% dos grupos de maior risco totalmente protegidos com a vacina, e 80% da população em geral. A gente não atinge 80% da população em geral sem vacinar as crianças no Brasil. Agora, falando em crianças ainda, né, você chegou a falar sobre essa questão, né, de como é sério, né, os casos de Covid em crianças e como o governo está minimizando, né, em relação a esse fato. O imunologista Gustavo Cabral, que é nosso colaborador frequente aqui no jornal, ele participou com outros cientistas, né, eles levantaram dados do Ministério da Saúde no portal Open Data SUS, entre final de maio de 2020 e outubro de 2021, sobre mortes de crianças e adolescentes, né, provocados pela Covid. E o resultado foi o seguinte, vou te passar aqui o resultado e fazer um questionamento para você em relação a uma faixa específica, a uma faixa etária entre as crianças. O resultado foi o seguinte, 2.302 mortes, né, nesse período, e o grupo de maior risco é de 0 a 4 anos, representando 48% das mortes. O de 5 a 11, 13%, de 12 a 18, 39%. Como você falou, muitos países já começaram há 3 meses, enfim, a vacinação entre crianças, né? A China, por exemplo, já começou em outubro, né, a vacinar crianças entre 3 e 11 anos. Agora, é preciso, então, estender, a gente está falando de 5 a 11, agora é preciso já estender essa vacinação, pensar numa vacinação para crianças com menos de 5 anos, já que o índice de mortes é tão alto entre 0 e 4, como esses cientistas já comprovaram com esse levantamento do Open Data SUS? Olha, duas questões são fundamentais nisso. Por um lado, fazer o que outros países já estão fazendo. Você citou a China, a gente pode citar o Chile, podemos citar Cuba, que já estão vacinando a partir de 3 anos de idade. Inclusive, no caso do Chile e a China, estão utilizando a Coronavac, que é a vacina produzida pelo Butantan. Então, é fundamental que nós estamos cobrando isso, que a Anvisa conclua os estudos de autorização da Coronavac para as crianças, porque ela já se mostrou, em alguns países, uma vacina absolutamente segura e eficaz para vacinar a partir dos 3 anos de idade. Então, é muito importante poder estender. Como o Brasil deveria estar olhando mais de perto o sucesso que está sendo a vacinação em Cuba. São 2 vacinas produzidas pelos cubanos,
São vacinas que estão em análise na Organização Mundial de Saúde, podem se transformar, inclusive, em vacinas para o uso da OMS para o mundo inteiro, e o Brasil deveria estar próximo, acompanhando, vendo os resultados, sendo campo de prática de avaliação junto com as suas universidades, tudo, porque nós podemos ter aqui na América Latina uma vacina que já está em uso e que pode ser de uso muito importante para a saúde pública mundial. Então, primeiro, acelerarmos os estudos, a análise para poder vacinar a partir dos 3 anos de idade. E segundo, Marilu, a importância da vacinação das gestantes e das puérperas. Não sei se você vai se lembrar, quando começou a vacinação, a gente fez uma cobrança muito forte. Eu, inclusive, apresentei projeto de lei, foi aprovado esse projeto de lei, que era para que a gente começasse a vacinação não só das gestantes, mas das puérperas, né? São aquelas mulheres que já tiveram o bebê, e a gente defendia, inclusive, que essa vacinação nas puérperas tivesse como grupo prioritário enquanto essa mãe estivesse amamentando o bebê, né? Não só até 1 ano de idade, quando propuseram no começo, entendi que fosse enquanto estiver amamentando, se fosse até 2, 3, 4 anos, essa mulher tinha que ser priorizada na vacinação. Porque o fato da gestante, da mãe estar vacinada e amamentar o bebê, protege também esse bebê. Então, passa os anticorpos protegidos da vacina para esse bebê. Então, é a única vacina que uma vacina protege 2 pessoas ao mesmo tempo. A gente precisa acelerar essa vacinação. O Ministério da Saúde deveria estar fazendo agora uma campanha, a gente fala de busca ativa. Se as mães que estão amamentando estão vacinadas, se já tomaram a 3ª dose, se garantiram a proteção permanente, porque além de se protegerem, podem estar protegendo essa faixa etária de 0 a 3 anos de idade, por exemplo, que até hoje não tem vacina eficaz no mundo como um todo. A partir de 3 anos já tem países vacinando, mas entre 0 e 3 anos, o centro hoje, a alternativa possível hoje é reforçar a vacinação das mães, as puérperas, as mães que estão amamentando os seus bebês. Bom, eu estou aqui fechando o microfone. Na hora que você está falando, eu fecho o microfone, mas eu escutei um pouquinho de eco, a gente já está no finalzinho. Padilha, vamos falar aqui, só para a gente finalizar nesse minutinho final, em relação ao carnaval, né? A perspectiva em relação ao carnaval de rua aqui, parece que a expectativa de que vá para os blocos de rua vão para o Autódromo de Interlagos, não está certo ainda. No Rio de Janeiro já foi cancelado o carnaval de rua, mas, enfim, ainda os desfiles não foram cancelados, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Existe o perigo em relação enfim, a proliferação aí da Ômicron no carnaval, tendo aí ainda os desfiles não cancelados? Olha, Marilu, você deve ter recebido também, a gente percebe a explosão de casos quando, para além da estatística, para além das planilhas, isso se transforma numa coisa que a gente ouve na própria família. De gente que ia fazer coisas, teve que cancelar, porque se infectou agora no final do ano, no Réveillon, né? Você sabe, eu sou deputado federal, estou atuando na Câmara, mas continuo como professor universitário, médico, continuo dando aula, atendendo no hospital. Eu fico na semana, pelo menos 1 dia e meio, dia inteiro dentro do hospital. A quantidade de casos de Covid-19 cresceu muito, não só da Covid, como da influenza. Então, eu diria que é uma temeridade a gente imaginar que nós estamos num tempo de normalidade, a gente pode fazer um carnaval como a gente gosta de fazer, como sempre fez. É lógico que os desfiles, eles podem ser mais controlados. Tem risco, dá para dizer que não tem risco, mas você pode adotar medidas para os desfiles, né, das escolas de samba, você sabe quais são os componentes, todo mundo cadastrado, exigir passaporte vacinal, você pode ter um controle maior sobre esses desfiles. Então, medidas deveriam ser tomadas de controlar melhor esses desfiles para você não inviabilizar uma atividade que também é uma atividade de trabalho, de geração de renda, de geração de renda para as comunidades muito importantes. Agora, os blocos de rua, manifestações mais abertas, você não pode ter controle nenhum. Eu diria que é uma grande temeridade, não poderia fazer. E acho meio estranha essa coisa que a Prefeitura de São Paulo quer fazer, que é essa coisa de fazer lá em Interlagos fechada, como se fosse aqueles antigos bailes de carnaval assim que tinha em clubes, ainda tem, né? Fechados, tudo.
Eu me lembro quando eu era criança aqui em São Paulo, tinha muito baile do Palmeiras. Eu sou corintiano, mas todo mundo ia para o baile do Palmeiras, tudo, porque o Palmeiras era um espaço ali inteiro nos anos 70, nos anos 80, tudo. Tinha o baile do Juventus, o baile, essas coisas que não pegam mais. Parece que a prefeitura quer reviver ali uma coisa em Interlagos. Eu acho que muito temeroso. O que eu tenho ouvido, inclusive, é que a prefeitura já tinha feito acordos de patrocínio, então recebeu um dinheiro, não quer devolver esse dinheiro, quer fazer algo que pode ser um grande risco, um grande risco. Nós temos estados, Marilu, que já retomaram o nível de ocupação de UTIs ao mesmo patamar dos períodos mais graves da pandemia, sejam com a variante Ômicron entre os não vacinados, ou as pessoas que já deveriam ter tomado a terceira dose e não tomaram a terceira dose, ou seja, pela H3N2, que é a variante da influenza, que está pegando, está crescendo muito o número de casos no nosso país. Tá certo. Padilha, a gente agradece aqui a sua presença, sempre qualificada aqui no nosso jornal. Muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, meu irmão. Um grande abraço. Para mim, sempre é uma honra estar junto com vocês. Obrigada, a honra é nossa. Falamos aqui com Alexandre Padilha, médico infectologista, ex-ministro da Saúde e deputado federal pelo PT de São Paulo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.